Bom, como o nome do vídeo já sugere, nós iremos falar de IoT, como um dos focos. Mas eu sei que nem todos que estão vendo esse vídeo sabem o que é IoT. Então vamos dar uma rápida definição. IoT se refere a Internet of Things, ou, em uma tradução livre, Internet das Coisas. O IoT descreve uma rede de objetos físicos, que são, nesse caso, as coisas, que são incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas por meio da internet. Esses dispositivos variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais mais sofisticadas. Tá, mas por que falar de IoT? Por que dar tanta importância a isso? Bom, no mundo hiperconectado no qual vivemos, agora que podemos conectar objetos domésticos do dia a dia à internet por meio de dispositivos a ela incorporados, a conexão entre o objeto, os processos realizados e as pessoas se tornou mais intensa, fácil e dinâmica. Mas claro que isso não facilita apenas o dia a dia das pessoas comuns. Também ajuda as empresas a serem mais ágeis e funcionais, visto que as coisas estão cada vez mais conectadas, agilizando a passagem de informação desde o empacotamento de produtos até o setor administrativo com a apresentação de slides e gráficos. Mas o que permitiu esse crescimento abundante? Bom, sensores mais sensíveis e confiáveis tornaram a tecnologia IoT disponível para mais fabricantes. Diversos protocolos de rede para a internet facilitaram a conexão desses sensores à nuvem e a outras coisas para possibilitar uma transferência de dados mais eficiente. O aumento da disponibilidade das plataformas em nuvens também foi um ótimo auxiliador para o avanço do IoT. Além disso, claro, os avanços em machine learning e em análise avançada, junto do acesso a quantidades variadas e abundantes de dados armazenados na nuvem, permitem que as empresas tenham acesso à informação de maneira mais rápida e fácil. Os avanços nas redes neurais também ajudaram a trazer processamento de linguagem natural para dispositivos IoT e os tornaram mais atraentes, acessíveis e viáveis para o uso doméstico. Por exemplo, por meio do uso de inteligências artificiais como Cortana, Alexa ou Siri. Dentre as áreas de IoT, tem Healthcare e Healthstyle. Healthcare é mais para diagnóstico médico. Healthstyle é mais para um estilo de vida. Por exemplo, o wearable, que são tecnologias vestíveis. Pô, Cássio, o wearable é um dos temas mais divertidos dessa área. Quer dizer, na minha opinião, temos coisas tão úteis, principalmente na área de healthcare. Por exemplo, o Adam, que é uma espécie de dispositivo que ajuda a detectar crises de asma. Seria algo útil para mim, visto que eu tenho histórico de asma, e algum disso pode voltar. Normalmente ele notifica, por exemplo, no celular de alguém que eu queira, sei lá, minha mãe talvez, provavelmente talvez esteja em casa de socorro, ela saberia que eu estaria tendo uma crise, talvez seria disposta a ligar para uma ambulância e avisar uma localização. Outra coisa muito interessante que eu vi, que aí seria para pessoas que têm doença do coração, que talvez eu acabe desenvolvendo no futuro devido à minha genética, é o Zoe Life Vest, que é como se fossem desfibriladores, sendo que numa camisa. Não é literalmente isso, claro, mas ele libera choques que deixam o seu coração numa frequência comum, batendo de forma rítmica. Normal, como deveria. É muito bom para pessoas que têm algumas doenças como arritmia ou taquicardia. Mas um dos que eu mais achei emocionante para mim, porque eu já tive parente que teve isso, infelizmente faleceu, são sensores EMG que servem para ajudar a monitorar e meio que ver como é que tem a evolução das pessoas que tiveram AVCs. São coisas bem interessantes e coincidentemente do lado do healthcare. Cassie, enquanto eu estava pesquisando sobre IoT, acabou que eu vi uma coisa interessante. RFD. Você sabe me dizer o que é isso? Sei sim, Pedro. RFID é basicamente dois tipos de sensores, o emissor e o receptor. Mas receptor e emissor de quê? O que significa RFID? Ela é uma identificação por radiofrequência. Cara, que maneiro. Mas, tipo, isso é usado normalmente? Sim, é muito usado, Pedro. A gente usa essa tag com certeza, quem está assistindo também. Por que dou tanta certeza assim? Sabe o cartão Rio Card ou o cartão de ônibus da cidade que você é, do estado que você é? Aquelas
roletas que precisa daquele cartãozinho para aproximar, aqueles prédios que tem uma espécie de chaveiro azul que você não entende muito bem como que funciona, ou até o cartão para poder pagar o crédito, o débito, aquele de aproximação. E isso é um emissor de RFID. Explicando um pouquinho melhor o que é o RFID, ele é qualquer comunicação sem fio de curta distância. Tem até uma ISO que o define. E quando eu falei do Rio Card ser RFID, na verdade o Rio Card usa NFC, que é uma das definições de ISO do RFID. Cara, isso é maneiro, mas tem mais alguma coisa no qual essa tecnologia seja usada? Ah, tem sim, tem um campo muito amplo. Um que eu acho bem interessante é o implante de RFID. Você já ouviu falar? Todas as vezes que eu ouvi falar de implantes foram em ficção científica. Isso existe? Existe sim, Pedro. O transplante de RFID é feito através de implante com uma agulha, como se fosse uma injeção. O RFID é implantado e é aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. É implantado na mão, é discreto e imperceptível. Uma das funções que eu achei bem interessante que dá para fazer com esse implante de RFID na mão é você pegar os seus contatos e transferir para o celular de um amigo. Mas tem outros usos também com o implante de RFID, inclusive nos animais. Na pecuária, por exemplo, ele facilita bastante a identificação dos gados. Aí você deve estar pensando assim, ah, pô, mas como assim, né, a identificação dos gados? Como que ele vai conseguir ler se é só um chip que está implantado? Como que vai funcionar essa parte? Funciona da seguinte forma. A leitura dessa tag, o RFID, ela pode ser feita de diversas formas, como por exemplo um receptor leitor portátil de RFID, que também pode ser adquirido em sites como, sei lá, AliExpress, Mercado Livre e outras plataformas digitais. Cássia, tu tá falando aí dessa parada de RFID, mas isso é seguro? Então, Pedro, seguro, eu não garanto não. Porque nada nessa vida é seguro, né? O que é 100% seguro nessa vida? Mas houveram muitos avanços ao longo dos anos na tecnologia de RFID e NFC. E a maioria na segurança de criptografia de RFID.